Pode dar play. Ideologia anticomunista do Thiago Braga. Vamos fazer uma análise crítica do livro do cara. Sim, gente, vocês acham que eu passo só o meu tempo? Editora Dialética. Gente, Editora Dialética é uma editora legalzinha, né? Ou não? Deixa eu ver. Editora Dialética. Títulos. Vamos ver os títulos da Editora Dialética aqui. Referência na publicação acadêmica. Nossa, isso é publicação acadêmica. Eles publicaram o livro do Thiago Braga. Interessante. Tem que ver como é que tá. Olha, eles têm a editora com mais indicações na história do Jabuti acadêmico. Pô, então é interessante essa editora deles aí. Tem umas premiações, tô vendo aqui. Cadê o... Eu queria saber aqui os títulos. Vamos ver os títulos aqui, gente. Caraca, R$ 530 o preço aqui. Ô, gente, vocês estão reclamando do preço dos livros? Que isso, 1.354. Que isso, cara. Kit Oxford. Ah, mas tem uns baratinhos aqui também. Nada, R$ 209. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá, é caro, enfim. Enfim, ele fala nesse vídeo que o Thiago Braga só pagou pra publicar. Que isso. Mas continua aí o vídeo, Estudando, estava analisando isso aqui nas últimas semanas também. E obviamente que eu não vou mostrar grandes trechos do livro para não gerar problemas de direitos autorais. O Mitologia Soviética, publicado pela Dialética em 2025, não é o que a gente poderia chamar de livro acadêmico de história. Ele é mais um livro voltado à divulgação ideológica. É também um livro que cobra do autor para publicar. Basicamente, o prazo de publicação aqui é 60 dias, o que é bem curto quando a gente compara com o mercado tradicional, que vai levar no mínimo 6 meses até 2 anos. Calma. Isso deve é a publicação de um livro. O processo de publicação se inicia com consultor editorial, em seguida aprovado pelo conselho, após aprovação pelo conselho, a produção editorial. A produtora editorial do seu livro entrará em contato com você para alinhar os detalhes da produção após o tá. O prazo estimado para a realização deste processo é 60 dias. Assim, não, ele não escreveu em 60 dias, né? Eu não sei o que ele tá querendo dizer com isso. Mas a questão específica mesmo é que o livro do Thiago Braga pode não ser necessariamente um livro acadêmico. Por que não seria um livro acadêmico? Porque ele não é escrito em linguagem acadêmica. Não quer dizer que ele não tenha fontes acadêmicas, tá? Isso é uma coisa. Isso que é um bagulho específico aí pra gente entender, tá? Um livro não ser acadêmico não necessariamente quer dizer alguma coisa ruim, tá? Só avisando. Um livro não ser acadêmico é que ele não foi escrito segundo as normas acadêmicas, ou o que for. Não quer dizer que não teve professor acadêmico envolvido, não quer dizer um monte de coisa. Pode ser um livro de divulgação ideológica? Pode ser, mas não necessariamente quer dizer que não tenha fontes acadêmicas, não quer dizer que o que esteja ali seja mentira, não quer dizer nada disso. Eu não li o livro do Thiago Braga, né? Mas eu sou o reagidor oficial agora, né, do Felipe Boni aqui, então eu quero explorar o máximo de pontos nesse sentido. Ô, Marco Aurélio, eu não fiz nada, eu só me aproximei do microfone mais. Aí o que rola, cara? Isso não quer dizer muita coisa, tá bom? Isso não quer dizer muita coisa. Só avisando, porque tem uma quantidade imensa de livros da Boitempo, uma quantidade de livros imensa da civilização brasileira, não sei, né? Mas uma quantidade imensa de livros aí comunistas, de viés ideológico de esquerda, que não são acadêmicos, são muito publicados. Você acha que aquele livro lá, por exemplo, da Djamila Ribeiro, Racismo Estrutural, junto com o rapaz lá, o Silvio Almeida, aquele livro é acadêmico? Olha, se aquele livro tiver linguagem acadêmica, ele é muito ruim. E se for um livro acadêmico, o livro do Thiago Braga, inclusive, é superior, porque provavelmente tem muito mais fontes. A biografia é muito mais tensa, enfim, se for comparar com diversos tópicos aqui. Mas é isso, continua aí. E não estou questionando a editora aqui, é a estratégia de negócio deles. Mas essa rapidez editorial vai implicar num processo mais rápido de curadoria, uma revisão profunda, múltiplos pareceres, etc. E no livro, por exemplo, você não vai encontrar nada escrito ali que foi revisado por pares. Se a gente olhar aqui na revisão, vai estar escrito responsabilidade do autor. E também o livro, ele vai ser escrito por um youtuber, assim como eu, um youtuber sem formação em história soviética. E tem o prefácio também de um cara que aparentemente nunca escreveu sobre União Soviética na vida. Tô dizendo aparentemente porque realmente eu não encontrei. Talvez tenha, mas não é o que aparece aqui. Então eu vou deixar entre aspas. Pausa aí. Tudo bem, o John Hagin nunca escreveu um livro sobre a União Soviética, né? Mas o John Hagin ele tem respaldo acadêmico
em determinadas áreas, né? Ele tem respaldo acadêmico para falar sobre fascismo, especialmente. E nesse sentido, se ele fala sobre fascismo, ele teve que procurar coisas sobre comunismo também. Credo ou não, porque ele estuda o fenômeno totalitário do século XX. Entre os fenômenos totalitários do século XX está o comunismo soviético. Ponto. Né? Segundo, o Thiago Braga gravou, né, aquele vídeo lá dele falando com os professores, chamou o pessoal lá tudo, né? Eu não vi os vídeos, tá? Mas ele chamou os professores lá ingleses e tudo mais para falar dessa questão. Então, tipo, não é ele, não necessariamente o Thiago Braga que vai dar respaldo. As fontes que ele fala já falam por si mesmos, nesse sentido, tá? Não que eu acho que... Enfim, não que eu acho que o livro seja dizendo de erros, alguma coisa assim, porque, de novo, né? Que Deus traga um terremoto nos limites das organizações do globo. Leodomiro mandou R$ 50 e disse: a Danska Campo Grande / Mato Grosso do Sul ama você. Valeu pelos R$ 50, Deus abençoe, Leodomiro. E Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muita gente Campo Grande, né? Foi os professores russos também, não foi? Não sei, entendeu? O cara mandou R$ 1.000? Não. Ah, pelo amor de Deus, achei que era... Achei que tinha... Não, parecido alguma coisa. Easter egg. Ah, tá, o easter egg. Não, pô, eu tomei um susto até, enfim. Mas o que acontece? Foi mal. Tudo bem, o que acontece? Então, assim, o livro dele pode não ter sido avisado por pares, etc. De novo, isso quer dizer só uma coisa. Não é um livro acadêmico. Tá? O que quer dizer isso? Tá? Quer dizer que se ele quiser tornar esse livro um livro acadêmico, essa publicação é uma publicação acadêmica, olha, ele vai ter que dar para alguns professores universitários, para uma equipe ali, tudo pá. E eles vão ter que revisar e vão sugerir correções. E aí ele corrige, aí o pessoal revisa de novo, os pares revisam de novo, e aí ele publica. É só isso que quer dizer. Eu trabalho com editoração, né, gente? Eu mexo com tudo, eu sei tudo. Ó, vou falar uma coisa, eu sei tudo necessário para publicar um livro. Né? Eu mexo com tudo necessário, desde a parte, eu sei mexer até com a parte técnica até a parte comercial para chegar na publicação. Não tem nenhum problema isso, entende? Não é nenhum processo místico, alguma coisa assim, entende? Tem um cara bloqueado nas coisas. Entende? Não tem nenhum processo esotérico em torno dessa questão de você revisar por pares. Não, é só botar um acadêmico ali, um professor. Se ele for amigo de um professor, isso é uma coisa que tem muito no Brasil, né? No Brasil tem muito essa questão da conexão acadêmica por amizade, essa conexão acadêmica por familiaridade, por proximidade mesmo ali. Aí vai lá, às vezes um cara publica uma bosta, entendeu? Um texto bosta que ninguém lê, que não tem impacto algum. Mas tá lá publicado. Ele tem mais prestígio que o Thiago Braga? Não necessariamente. Isso tem de sobra. Isso tem de sobra na Academia Brasileira. A Academia Brasileira é cheia, por exemplo, um dos autores mais pesquisados, Heidegger. Tipo de tese mais clichê. Você procurar técnica em Heidegger. É o que mais aparece, vai ser esse negócio de artigo. Falando sobre técnica em Heidegger. Tá todo mundo saturado disso. Vamos pegar mais. Foucault. Todo mundo fala de Foucault, entendeu? Ninguém é a mesma coisa sempre, entende? Não dá, cara. Não dá. Entendeu? Então, assim, isso não quer dizer muita coisa. E o Brasil é uma coisa muito específica também. O Brasil, ele nunca foi um país, tá? Isso é um fato, tá? O Brasil é um país que nunca teve uma tradição acadêmica. O Peru tem mais tradição acadêmica que o Brasil. A Bolívia tem mais tradição acadêmica que o Brasil. Por quê? Porque as universidades lá são mais antigas. Eles têm uma tradição no sentido de uma sucessão de professores ali por cátedra, muito mais orgânica, vamos dizer assim, que aqui no Brasil. Aqui o Brasil, ele sofre um problema, especialmente nas humanidades, muito grande, que é esse excesso dos bacharéis, né? Porque a gente começou ali, quando veio anos 50, anos 30, né, mais ou menos, começou a USP e tudo mais, o pessoal era docente, era uma coisa que não exigia tanta formação, tantos requisitos formais, né, tantos diplomas, essas coisas assim. Mas aí o cara lá era docente, dava diploma pros outros, e aí foi assim, mais ou menos, sei lá, até os anos 90, sei lá, alguma coisa assim. Que assim, você conseguia ser um docente de ensino superior, talvez com mestrado. Pouca gente fazia faculdade. E aí, anos 90, anos 2000, veio o Fernando Henrique, veio o Lula. Mudaram muito o sistema acadêmico ali, de modo que o sistema brasileiro universitário se integrou muito mais com o sistema mundial. E aí, agora a gente tem um monte de gente com... Do nada, a gente foi de precisar de ser um docente com mestrado. Para você ser um docente, você tem que ter doutorado, bolsa lá fora, que não sei mais o que. Então, é um processo que é muito difícil. E que assim, se você é uma pessoa que precisa comer
e você não tem o seu pão, você não é um herdeiro, você precisa comer, você precisa trabalhar. E aí você não vai conseguir gastar esse tempo todo só estudando, fazer coisa acadêmica. E aí tem que esperar os professores morrer ainda, abrir vaga. E aí tem a questão toda do patrimonialismo aqui no Brasil, com relação aos concursos e tudo mais, tem muita denúncia já sobre isso. Então é muito difícil, muito difícil ser um acadêmico das humanidades aqui no Brasil. Extremamente difícil. Porque, diferente das ciências exatas, se você é um cara que tem mestrado em matemática, algum tópico relacionado à matemática, né, ciências exatas, a física, engenharia, ao que for, a economia, você consegue um emprego fora da academia. Mas se você é das humanidades, você só pode ser da academia, via de regra. Você só pode ser da academia. O cara graduado em História, com mestrado em História vai fazer? Que emprego ele vai arranjar? Ele vai ter que fazer um doutorado. Ou vai ser professor do fundamental, ou do ensino médio, né? Que não é lá essas carreiras assim, então há muito tempo também. Enfim, então é muito difícil. Eu não gosto dessa retórica pra pensar, esse cara aqui ele não é um acadêmico. Cara, a maioria dos vários grandes pensadores do Brasil não eram acadêmicos, assim. A gente vai colocar os grandes literatos, esse pessoal não era acadêmico, assim. Inclusive, eles quiseram criar academias. Machado de Assis criou a Academia Brasileira de Letras lá. Né? Tem um tanto de coisa. Enfim, a gente vai ter uma escola aqui de filosofia e de direito muito ligada à universidade lá, à Faculdade de Direito de Recife, né? A escola de Recife, vão chamar. Isso tudo foram de pessoas que viram essa falta, entende? Essa falta de tradição acadêmica no Brasil e quiseram colocar alguma coisa. Mas é sempre isso, entendeu? É sempre nessa questão. Então é uma coisa muito difícil. O Brasil não é um país que teve uma grande tradição acadêmica. O Brasil, ele tem, hoje a USP, né, principalmente, a USP tem bons cursos, né, mas aí, se eu não me engano, era especialmente nas áreas voltadas, especialmente aí para ciências exatas. Aí, com isso, a FEFELESH lá, a Faculdade de Letras e Ciências Humanas lá da USP, conseguiu também trazer um respaldozinho ali com o pessoal internacional, né, e tudo mais. Mas o Brasil tem um problema acadêmico nas humanidades ainda assim gigantesco, entende? Gigantesco. Não tem problema nenhum você ser um cara que escreveu um livro sobre história e você ser você não ter formação em história soviética, mestrado, doutorado em história soviética. Até porque o Thiago Braga, ele tem. Qualificação formal, ele tem, tá? Ele tem Lattes lá, tá os negócios dele lá, ele tem. Isso ele tem, né? Eu até não acharia problema nenhum se não tivesse. Eu não tenho, né? Então eu tenho um viés com relação a isso, né? Eu não tenho. Eu não pretendo ter. Se eu fosse fazer agora uma graduação, eu faria uma graduação envolvendo emprego. Então, sei lá, uma biblioteconomia da vida, alguma coisa assim, que não faz nenhum sentido, né? Que Deus dê força ao mal! Leodomiro mandou R$ 30 e disse: Adanska, essa carteirada do não é acadêmico não é um argumento meramente elitista? Que a própria esquerda condena? Eu não acho que seja elitista, não. Porque a academia no contexto social, é uma coisa que ela dá uma autoridade de fato para você no assunto. Então o que ele está dizendo é basicamente, olha, ele não é uma autoridade nesse assunto, tá bom? Ele não é uma autoridade nesse assunto. E aí o Boni, ele tem que pegar, ele também não é uma autoridade, ele falou, é tipo eu, né? Então ele também não é uma autoridade nesse assunto. E aí para ganhar do Thiago Braga, ele precisa pegar ali e falar, tipo, olha, eu vou trazer uma autoridade no assunto para falar aqui então. Que é o que o Thiago Braga fez, por exemplo, com o Jones Manuel. Ele não falou ele, simplesmente. Ele chamou a autoridade no assunto, ele citou as fontes, ele pegou as coisas tudo lá, agora tá aqui. Dialogue com as fontes, não dialogue comigo. É isso que o Thiago Braga fez. E isso é uma coisa, é um expediente legítimo. A questão é que um historiador, a gente vai falar um historiador mesmo, assim, que pega no sentido de história pura, né? Que vai falar dos acontecimentos e tudo mais, ele vai ser um historiador acadêmico, um doutor, tudo mais, tá produzindo a tese dele lá, ele vai viajar para os lugares, vai pegar os documentos, vai ver os manuscritos, aí ele precisa estudar, sei lá, se ele é um historiador da Idade Média, por exemplo, ele precisa aprender latim, precisa aprender paleografia para ler os manuscritos, o negócio tudo lá, né, para ter a escrita antiga. Se ele é um historiador árabe, das Arábias, ele precisa saber árabe, os negócios tudo lá. Enfim, envolve um trabalho muito grande do que a gente chama de polimatia, né, de ser um polímata. Nas humanidades, a questão da especialização ainda é muito complicada. Com a única exceção sendo a filologia, talvez. Mas é muito complicada a questão da especialização. Nas ciências exatas é outra coisa. Mas continue aí.
isso aqui. E essa estrutura toda, meus amigos, já vai dar uma condicionada pra gente no que vai vir depois, né? Porque essa ideia dos mitos que o livro propõe desmontar, né? Mito 1, o apoio popular na Revolução Socialista dos Trabalhadores e Camponeses. Vai dizer que isso é diferente. Mito 2 aqui, Guerra Civil, a intervenção capitalista contra a Revolução Socialista. Mito 3, o Pacto Nazi-Soviético, uma falsificação da história. Então, tudo isso aqui, esses mitos aqui, eles vão ser reconstruídos com 3 pilares, cara. E 3 pilares, todos eles com problemas sérios, tá? Então, um deles vai ser Richard Pipes. E quem era Richard Pipes? Era um historiador americano ligado ao governo Reagan e que a obra é considerada datada desde os anos 90. Então esse vai ser o primeiro pilar. Segundo pilar vai ser o Viktor Surovov. E esse cara é um ex-espião soviético que vai sair do país para trabalhar em outro, e em que a tese ali sobre Stalin foi refutada pelos maiores especialistas militares ali da Frente Oriental. Falaremos mais sobre ele depois também. E também, cara, a gente vai ter aqui citações tiradas do contexto. Isso aqui eu vou jogar para o meio porque vai ser mais importante aqui, que vai ter mais info. Então, assim, aqui vai ser algo tirado de historiadores sérios. Por exemplo, o R.W. Davis e também o Stephen Withcroft, que vão chegar, inclusive, a conclusões diferentes aqui do que o próprio Thiago Braga tá dando para eles. O cara vai dizer coisa que os caras não disseram. E aí, cara, qual que vai ser a tese do Thiago Braga? A tese dele vai ser muito simples, de que tinha ali uma escola revisionista, ou seja, quando um conjunto de historiadores revisa uma explicação histórica dominante. E ele vai dizer que isso aqui foi derrotado quando surgiram ali os arquivos soviéticos dos anos 90. E, cara, isso aqui é um desrespeito com a história soviética que é foda, viu? Porque isso aqui é o que mais distorce o que aconteceu de fato. Porque os arquivos, na verdade, na maioria dos pontos centrais, eles confirmaram as estimativas revisionistas. Então, volta os revisionistas aqui. E eles vão, inclusive, derrubar as estimativas que estavam exageradas ali do Robert Conquest, os livros aí publicados pelo cara. Também vai bater contra aí com o que o Alexander Solzhenitsyn também falava. Então, meus amigos, a coisa aqui hoje vai ser tensa. Vou começar falando um pouquinho mais da editora, vou falar do Thiago Braga, vou falar sobre os 3... Tá, o que ele fez, tudo que ele fez é uma informação muito forte, né? Primeiro ele falou do Richard Pipes, né? Quem mexe muito com isso daí do Richard Pipes, quem leu bem o Richard Pipes aí foi o Gustavo, né? Que fez os cursos lá na plataforma Seca das Tragédias Comunistas, onde ele vai falar muito ali, vai falar parte da União Soviética, fala o Holodomor, tudo mais. Ele vai usar lá o Dr. Richard Pipes. Ele diz que foi refutado, as estimativas foi datado, tudo mais, foi refutado pelos principais historiadores hoje. Ele não mencionou, né? E aí ele tá afirmando que tirou fora de contexto. Eu espero que ele pegue as citações e mostre ali o que o cara tá querendo dizer, né? História soviética não é não é um assunto que eu me interesse, né? Mas ele fez esse tipo de afirmação, entendeu? Então ele está afirmando que usou fontes ruins e das fontes boas que usou mal, tá bom? Ele está dizendo isso. Usou fontes ruins e as fontes que usou mal. Continua aí. Pilares falhos aqui no detalhe e demonstrar todos os erros factuais do livro do Thiago Braga. E no fim a gente vai entender então os erros do livro, e o objetivo com esse vídeo é fazer memória, cara. Fazer memória aos milhares de soviéticos, aos milhares de europeus que viveram e morreram dentro desse processo histórico. E isso não deveria ser uma brincadeirinha de engajamento na internet. E quero aproveitar para agradecer os membros aqui do canal. Como você sabe, o apoio de vocês é fundamental. E se você quer receber vídeos do canal com antecedência, poder sugerir próximos vídeos também e receber vídeos exclusivos, inclusive cursos com as bases filosóficas do canal, clica no botãozinho abaixo do vídeo e torne-se membro você também. Começa com R$5 por mês. Mas caso você não possa se inscrever, tá tudo certo também. Só deixa o joinha porque isso ajuda a levar a realidade para mais pessoas, e também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e vamos continuar aqui. Então vamos lá, gente. Começando aí com o Richard Pipes. Ele vai ser a coluna principal do livro, e basicamente utilizar ele como coluna principal de um livro que foi publicado em 2025 é mais ou menos como utilizar aqui o Ernst Haeckel quando a gente está falando de um manual de biologia hoje. Então, assim, tô falando mal do cara? Não tô. Ele ajudou a espalhar ali o darwinismo, tentou também organizar a árvore da vida. O que ele tá falando aí? O Ernst Haeckel foi o cara responsável por levar o darwinismo para a Alemanha,
né? A teoria da evolução lá para a Alemanha. O Ernest Haeckel, ele vai também pautar as teorias eugenistas lá na Alemanha no início do século XX, ali mais ou menos, final do século XIX. Tá? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que a função que o Richard Pipes tem é a mesma desse cara aí, ou seja, de justificar certas determinadas políticas aí muito questionáveis, né? Incluindo a eugenia. Tá bom? Ele está reclamando aí do Pipes fazer isso. Eu acho esse tipo de questão aí, um tipo de envenenamento do poço, uma tática muito ardilosa. Né? Mas tu concorda com o Mises isso aí, não? O quê? O Mises basicamente afirma... O Mises não conhecia essa falácia, né? Mas o Mises fala que basicamente os conceitos marxistas lá não começam a sair, mas tudo envenenamento do poço. Sim. Burguês é mal, proletário bom. Sim. Tá ligado? É isso mesmo. Todos os conceitos são assim. O marxista, ele é muito ruim em demonstrar as afirmações. Ele nunca demonstra as afirmações, né? Isso é uma coisa muito doida. Tipo, ele só... Mas a alienação é bom ou ruim? É ruim. É ruim, né? É ruim. Agora, se libertar o trabalhador, o quê? É bom. Você entendeu? Sim. É tudo bom ou ruim, velho? Assim, é uma análise totalmente moral. Que, inclusive, é uma coisa que o Marx dizia que não fazia, né? Mas Claramente fazia, né? claramente fazia, sim. O Capital, ele é o que? Um sanguessuga, né? Um bagulho assim. Pô, isso aqui é um lobisomem, ele também usava. Enfim, é uma série de nomes aí que ele utiliza que tem conotações morais patentes, né? Inclusive, por isso eu acredito que o Marx, junto com... Tem um comunista, né? Que vai estudar sobre a Idade Média, que o Hofbard usa também ele. Ele critica, né? Mais, na verdade. Mas, que é o Tawney. Muito pessoal da direita aqui no Brasil leu ele. Da direita no século XX, né? Aquele Gustavo Corsão, por exemplo, leu. Era um comunista de direita, né? Chamam de comunitarista, né? Mas é comunismo, enfim. Comunismo de direita. O Tawney, ele vai dizer que o último dos escolásticos, na verdade, é Karl Marx. Por que ele fala isso? Porque ele vai falar nesse sentido, no sentido da usura, né? Da condenação à usura, aos juros. E aí ele vai dizer que o Marx é justamente quem vai ser o último a pegar esses mesmos argumentos dos canonistas ali de Bolonha, no século XII e tudo mais, que eram o quê? Quem eram os canonistas de Bolonha? Eram as pessoas que falavam na época sobre direito canônico, direito romano, né? E sobre moral, teologia moral especialmente. Então o que o Tawney está dizendo aí é que o Marx ele é fundamentalmente um teórico moral, né? Vamos dizer assim. E é isso que o Marx faz mesmo. O Marx ele pega toda essa argumentação mesmo sobre usura, tudo mais, as mesmas teorias medievais, falar de dinheiro, mercadoria de dinheiro, esse negócio, tudo mais-valia é um tipo também de termo que vai ter muito nos medievais. Mais-valia não, né? Mas a noção que eles vão ter ali, tipo, é mais-valia você... Uma das coisas pro Marx que é mais-valia, né? Você comprar mais barato e vender mais caro. Varejo para ele é isso, que é o lucro, né? O lucro é mais-valia também. Você alugar um lugar também, uma terra, para ele ser mais-valia. Os juros, né? O salário também, tudo mais, né? Tudo isso é mais-valia. E tudo isso, nesse sentido também, para os canonistas, era imoral. O varejo, o desde Aristóteles era assim para eles, né? Bem, se tu substitui mais-valia por alma, não consigo ver muita diferença, não. Sim. O que perdeu mais-valia? Ser corrompido, ser enganado. Sim. Exploração. Exploração, né? Exploração, sim. Fundamentalmente uma leitura moralizante. Marx, nesse sentido, é um dos teóricos mais moralistas que já existiram na face da Terra. Continue. Alô? Só que ele vai ter várias ideias que hoje são consideradas erradas. Inclusive, a mais-valia que é extraída do trabalho é aquilo que dá vida, mano. Sim. Aquilo que dá ânimo. Sim, inclusive, o Marx ele fala, né? Como é que era o Marx falava para o Engels, o dinheiro é o cafetão entre a necessidade e a satisfação, uma coisa assim. Sim. Então, tipo, tu trabalhar, tipo, tu ser uma puta. Mas é uma parada bem moralista pra caralho, velho. Sim. Enfim, continue. Ele falava que o embrião passava por fases ali. Ele passava de peixe para réptil, etc. E isso não acontece. Isso foi comprovado como algo errado. Então, tudo isso para dizer que o Pipes não é uma referência de peso quando a gente fala sobre historiografia soviética acadêmica nos dias de hoje. O cara ficou para trás. E ele é o último representante daquela chamada escola totalitária da Guerra Fria. E que é uma escola que foi superada há décadas pela síntese de um monte de gente. Tanto Stephen Kotkin aqui, no caso Stephen Kotkin
que é americano, a Sheila Fitzpatrick também, que é australiana, a Lian Viola, que é da União Soviética, o Oleg Levniuk, que eu já falei antes, que vai... Eu não mando esse pessoal aí, mas essa Fitzpatrick eu acho que o Gustavo também usa lá no... Ou ele critica, não sei, não lembro se ele critica ou ele usa, mas ele está muito relacionado com aquele curso lá que o Gustavo fez, né? Se o Gustavo tivesse aqui ia ser legal, mas... Eu não manjo historiografia soviética. Continue aí. Esse é historiador russo também, e o Jochen Hellbeck também, especializado na Rússia moderna, na União Soviética, na história da Segunda Guerra Mundial, etc. Cara, e basicamente aqui eu estou no site da CIA, cia.gov, para demonstrar para vocês que a vida do Richard Pipes é inseparável da obra dele, porque em 76 ele chefiou aqui o Team B da CIA, que é basicamente um painel contestado internamente por eles que estava prevendo ali uma expansão soviética que nunca aconteceu. E aí, cara, entre 81 e 82 ele foi diretor aqui de assuntos soviéticos da Europa Oriental e assuntos soviéticos no Conselho de Segurança Nacional. E isso aqui vai ser da era Reagan, né? Que foi um presidente muito bom para os americanos, como vocês já sabem. No caso, para quem era mais rico ali nos Estados Unidos, a vida melhorou. Para quem não era, piorou. E ele vai integrar aqui o Committee on the Present Danger, ou seja, Comitê sobre o Perigo Atual. Então, basicamente, o cara ele era um anticomunista implacável. E isso vai definir o cara. Ele vai ser um propagandista, ele não vai ser um historiador. E traduzindo aqui para vocês, o Pedro Keynes aqui, que é ex-aluno de doutorado de Pipes, ele vai argumentar que o Pipes abordou a história soviética como promotor, com a intenção única de provar... Pausa aí, ele mudou da Wikipedia em inglês para português do nada, né? Enfim. Olha aí em inglês como é que tá. Deixa eu ver aqui. E aí? Richard Pipes. Vamos em inglês aqui? Deixa eu ver um bagulho. Reception. Ah não, ele só traduziu. Aqui mesmo, ó. Só traduziu. Continue aí. Para a intenção criminosa do réu, com exclusão de qualquer outra coisa. E vai descrever Pipes como um pesquisador de grande reputação, mas uma visão apaixonada anticomunista, que ficou estranho na tradução, que é Anti-Communist Views, né? Outro aqui, Alexandre Rabinowitz. Ele vai escrever que sempre que um documento podia servir a cruzada de longa data de Pipes para demonizar o Lenin, ele vai comentar de forma mais longa sobre aquilo. Mas se tinha uma leitura ali menos negativa, o cara vai ignorar sem comentários. E a Sheila Fitzpatrick também vai falar no London Review of Books. Ela vai falar assim, o trabalho dos revisionistas de 1917 era solidamente pesquisado, geralmente com informação dos arquivos soviéticos, do quais eles tiveram acesso graças aos recém-estabelecidos intercâmbios oficiais de estudantes entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Em grande parte, a comunidade acadêmica levava isso com autoestima, mas o Pipes via isso na prática como patetas soviéticos e desprezava tanto o trabalho deles que, desafiando as convenções acadêmicas, ele se recusou até mesmo a reconhecer sua existência em sua biografia. Outro aqui, Robert Service, do London Review of Books também, vai falar que o livro do Richard Pipes partia da sabedoria convencional americana sobre a Revolução Russa, partindo ali dos anos 50 e 60. Ou seja, em 1991, isso já estava bem datado. E pior, cara, o problema mais fundo do cara nem é esse. O problema do cara era metodológico mesmo, porque o Pipes trabalha com o que a gente chama de essencialismo cultural russo. E o que é essencialismo cultural russo? É uma ideia de que a Rússia ela está condenada a ser governada de forma autoritária, devido ao seu patrimonialismo despótico, ou seja, quando o poder político funciona como propriedade ali do governante, e ele vai exercer esse poder sempre de forma autoritária. Pode ser por czar, pode ser por comissários. Mas o historiador Laster Lee, ele vai desmontar essa tese. E ele vai desmontar nesse livro aqui, Lenin Rediscovered, What Is to Be Done. Isso daí esse negócio de essencialismo já é outra coisa. Já é outra coisa que ele está falando. Isso daí é uma leitura sociológica, cultural, de antropologia cultural, de história cultural, do que for. Esse problema aí pode ser metodológico ou o que for, mas os outros também têm problemas metodológicos. O método de história é uma coisa, inclusive, que nem o historiador domina muito bem, inclusive. Né? Os historiadores não dominam muito bem o método para fazer história. Eles vão custar as fontes, vão fazer as coisas tudo, mas não é bom
não é exatamente essa leitura que se faz. Tipo, você pode até falar. Existem leituras mesmo assim sobre a Rússia, por exemplo, Spengler ele fala muito sobre essa questão da Rússia, do Stalin como segundo um tipo de czar também, né, e tudo mais. E faz uma leitura da cultura desse lado, né? Mas isso é de uma abordagem histórica específica que a gente chama de história cultural. Quem que mexe na história cultural? O Spengler, o Huizinga. Fontes muito consagradas, especialmente aí quando vamos falar de Idade Média, vão pegar muito essa questão do essencialismo cultural. Assim também muitos vão pegar para falar o quê? Sobre a Alemanha. Por que deu origem ao bigodismo lá no século, nos anos 30? O que deu origem? Aí vão falar de romantismo, vão falar de cultura alemã, vão falar de um monte de coisa, porque parece que a Alemanha tem que ser reeducada. E a gente tem mas a gente tem esse pessoal todo comunista que vai adquirir esse mesmo tipo de tese essencialista para falar dessas coisas, né? Então é muito estranho, né? Agora, ele falou muito aí do perfil do Richard Pipes, né? Tá ligado com a CIA, tá um negócio. Eu não sei qual que é a ligação dos outros historiadores dele aí. Eu tava até dando uma olhada aqui pra ver se tinha alguma coisa. Mas assim, mil perdões, tá? Não tem nenhum problema o Richard Pipes ser um anticomunista. O historiador ele possui. Eu sabe, acho que o Mises não defendia essa tese, não. O historiador ele possui, né, impacto político nas alegações que ele faz. O historiador ele possui vieses também. É muito difícil ele não ter nenhum viés ao analisar os fenômenos dessa forma, tá? Do jeito que for dele ali, isso é um problema de metodologia científica mesmo. Para fazer a metodologia científica não tem nenhum viés, a não ser que você use o cálculo matemático puro para falar das coisas que não dá para fazer com história. E é por isso que história tem um problema científico muito grande. E é por isso que eu não acredito, inclusive, que história possa ser uma ciência, exatamente. Por isso que eu não acredito nessa questão de problema metodológico e tudo mais. Do jeito que eles vão colocar, porque a história não é uma ciência exatamente. Não tem como ela ser uma ciência. A gente tem a historiografia, né, que aí pode ser o estudo da história enquanto ciência a partir dos escritos, documentos escritos. Mas a história enquanto tal não é exatamente isso. Entende? A gente vai propor, por exemplo, como você analisa a história. Você pode analisar segundo pressupostos filosóficos, você pode analisar segundo diversos tipos de pressupostos econômicos e tudo mais. Então vai depender muito de formação filosófica, vai depender de um monte de coisa. Qual a utilidade da literatura para a história? Todo mundo diverge sobre isso. Como que a gente analisa a arte na história? Todo mundo diverge sobre isso. E isso leva, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista científico, na verdade, né, a essa ultra especialização que não é própria do domínio da história. O historiador ele precisa ver a arte de uma época, ele precisa ver os costumes de uma época, a filosofia de uma época, ele precisa ver todas essas coisas. Porque se ele só fica nos documentos ou o que for, não dá, entendeu? A arqueologia é ciência, a arqueologia é uma ciência preparatória para a história. Ela fornece o material, a arqueologia ela fornece o material a partir do qual a história trabalha. Descobri esse manuscrito. A filologia também faz isso, né? Eu descobri esse escrito antigo aqui. Descobri que a autoria desse antigo escrito aqui é de tal autor. Isso é útil para a história da filosofia. Esse aqui eu descobri que tem aqui uns vasos, não sei o quê, que pode indicar atividade de civilização aqui nesse local. Isso aqui isso é ciência. Arqueologia. Entende? A arqueologia não tem nenhum problema. O problema é o que se faz com o material que coloca. A arqueologia não tem nenhum problema. A arqueologia é o estudo dos artefatos antigos, a descoberta desses artefatos. E aí o que a gente vai pegar vai ser como que a gente interpreta isso. Isso vai ser tarefa do historiador. Né? Isso vai ser a tarefa do historiador. Então esse problema é histórico. O que se deduz a partir disso? Porque é o que o arqueólogo vai pegar, ele vai descobrir a coisa. Não tem um problema na coisa física. Isso vai ser um material a partir do qual os historiadores vão trabalhar. O historiador antigo. Né? O que o historiador contemporâneo vai fazer? Ele vai pegar as fontes da época. Então ele vai pegar, sei lá, jornais da época. Então ele vai pegar, sei lá, livros da época. Então ele vai pegar, sei lá, por exemplo, século XX, né? Transmissão de rádio da época, vai nos arquivos, vai falar com gente que estava viva na época. E aí tem um problema metodológico nisso também, porque vai mexer muito com o quê? Com a memória que a pessoa tem. A memória muitas vezes é afetada, né, pelos sentimentos que a pessoa tem com relação a uma época. Vai atrás de arquivos do governo, oficiais, registros oficiais e tudo mais. E aí vai encontrar um registro que não bate com o outro. E aí a gente entra num problema muito simples, que é um problema que a gente chama de crítica textual, ou equidótica. Então, assim, metodologia histórica, olha, é muito complicado. Isso aqui, esse vídeo é impossível ele tratar disso nesse vídeo. Eu vou falar, é impossível ele tratar disso nesse vídeo. Tudo que ele tá fazendo é tratar os autores, que é o possível mesmo para fazer. E aí fica num clube no outro.
Né? Não dá para chegar numa conclusão definitiva simplesmente a partir disso, tá? Não dá para chegar. Mas bota aí, continua. In Context. E no livro dele vai mostrar que a leitura padrão ali do O Que Fazer do Lenin, que foi uma leitura que foi compartilhada pelo Pipes entre outros autores, essa galera toda leu o texto fora do contexto em que ele foi escrito. Então essa ideia do que fazer do Lenin ali, os caras falavam que era um negócio ali meio elitista. Os caras lá em cima na Torre de Marfim e o pessoal lá embaixo, os trabalhadores aqui embaixo. Mas no livro do Lenin não era isso. A teoria do Lenin era uma fusão de socialismo e movimento operário. Ele estava pressupondo trabalhadores racionais, curiosos, poderosos também. Então, bem oposto do que os caras estavam interpretando. Então, cara, um livro que usa... Isso tá em desacordo com o que os teóricos marxistas falam sobre o Lenin. A forma partido, como se estrutura o movimento. Aí vai falar com os militantes aí, vai falar com o José Paulo Neto, vai falar com o pessoal aí que estudou esses autores aí sobre Marx. Vai ver Lukács, né? Vai ver como se estruturaram os partidos. Pelo amor de Deus, calma. Calma, eu quero ver se ele vai levantar algum trecho aí do Lenin para falar disso daí. Porque, pelo amor de Deus, o Lenin defendia uma forma que era realmente... Isso é uma leitura, inclusive, padrão, tá? Do que fazer do Lenin. Eu acho que essa leitura aí que tá colocando, que o Lenin defendia que todo mundo participasse junto, não sei o quê. Não, o movimento era comandado pelo partido. E o partido tinha uma parte dele que era dirigente. E aí tinha o tal do centralismo democrático, né? Que aí os próprios movimentos no Brasil seguem essa forma, né? O PCBR aí do Jones Manuel, desse pessoal, todo mundo segue a cartilha que o Lenin coloca. Não é à toa que eles são chamados de marxistas-leninistas. Eles seguem essa forma estratégica do Lenin. Enfim. Continua aí. Pipes como autoridade em 2025, ele está basicamente ignorando 30 anos de revisões acadêmicas documentadas. E assim, eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Mas se um cara se considera historiador, é tipo eu falar que sou especialista em basquete e conhecer o Chicago Bulls de 97. E aí, cara, voltando para a tese do livro do cara, né? De que a escola revisionista foi derrotada pelos arquivos. É isso que o nosso brother Thiago Braga vai dizer. E, cara, infelizmente essa tese, ela tá errada no ponto mais importante dela. A tese que dá sustentação para todo o livro. E aí, quando esses arquivos do partido, do Estado, da NKNV foram abertos, que a gente tá vendo aqui no caso da NKNV, nós vamos ter trabalhos pioneiros aí. Tanto do J. Art Getty, tanto também do Viktor Zemskov e também do Gable Rittelsporn. E isso foi publicado no American Historical Review 98, em outubro de 93, e vai registrar algumas informações bem importantes com base nos documentos originais. Então a gente vai ter mortes registradas no Gulag entre 1934 e 1953 de 1.053.829 pessoas que morreram nos campos soviéticos. Isso aqui sem incluir as colônias de trabalho, tá? Execuções entre 1921 e 1953. Números oficiais 799.455 execuções. E isso vai estar concentrado no Grande Terror de 1937 e 38. E claro, gente, esses números são gigantescos. Só que isso vai quebrar aquelas estimativas altas lá do Conquest, ou também do Solzhenitsyn, que chegava ali a dezenas de milhões só no Gulag. E perceba que o livro O Grande Terror do Robert Conquest, que foi lançado em 68, calma, ele mesmo... Olha, quando eu ia falar de números, tá? Números, falar de história, e a gente vai colocar métricas aí para falar de números, e a gente vai consultar os documentos, muitas vezes, e aí eu suponho que realmente tenha isso, muitas vezes a gente vai ter estimativas diferentes. Tá? Estimativas diferentes. Vamos pegar, por exemplo, Covid-19, pandemia. A China divulgava os números lá deles. Pá. Lembra a China? A China divulgava os próprios números. Ah, mas deixa a gente chegar e estimar aqui. Não deixo. Você tem que trabalhar com os meus números. Ponto. Eles não deixam pesquisa independente ali colocar. Por que isso? Eu não sei. Será que eles têm medo? Por que eles fazem isso? A gente não sabe os motivos. Mas será que se alguém fosse lá e estimasse segundo um método diferente, talvez? Se um instituto internacional fosse lá com a sua própria metodologia, já consolidado, que for, e fizesse uma métrica lá das mortes ou do que for, das contaminações por Covid, eles iriam ter o mesmo número? Provavelmente não. Ter o mesmo número que os chineses? Provavelmente não.
Então essa é a grande questão que a gente vai chegar. Ô, mano, Vitor. O meu chegou, ótimo. Tira esse filtro aqui. Alô? Alô? E aí, meu maninho? Não aí, não? Oi. Bom. E aí, Santos? Ah, viu bravo? Miorim, Daniel Moraes de Miorim. Salve, voltei, galera. Agora mais descansado. O Felipe Oi? Boni tá falando do assunto que você manja aí, de União Soviética. Eu não sei nada de União Soviética. Claro. Podemos voltar Ele tá falando do historiador lá que o. Ele tá falando mal do historiador lá que o Gustavo usou, inclusive, aquele Richard Pipes, esse Robert Conquest. Por que ele Tá falando mal. Ele tava falando que o Richard Piper era agente da CIA, né? E aí ele falou que tinha uns historiadores melhores lá. Ele falou de uma Sheila Fitzpatrick, que eu acho que esse daí o Gustavo também usou. Usou também, né? Usou. O pior é que esse curso do Gustavo é bom porque ele faz o balanço com fontes a favor e contra, né? Mas ele Isso, exato. vai dar um parecer das fontes antissoviéticas. Exato. Aí ele também falou agora um bagulho do Lenin que eu achei loucura, cara. Por que Ele falou não... que o Lenin... Deixa eu fazer uma pergunta. Por que ele não fez uma defesa do vídeo do Thiago Braga contra o Jorge Manuel? Quem? Por que o Boni não defendeu o vídeo do Thiago Braga contra o Jorge Manuel? Ele não defendeu o Jones, tá falando? Naquele vídeo lá. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi um pouco daquele vídeo lá. Eu vi que ele chamou os autores lá. Surra homérica que ele levou. Sim, ele tomou uma surra. O João Emanuel tomou uma surra gigantesca. Eu mencionei, tipo, olha. Eu até falei, tipo, porque o Boni falou o seguinte, né? Não é um livro acadêmico. Não, pera. O livro não ser acadêmico quer dizer que ele não é escrito em linguagem acadêmica. Não quer dizer que o livro ele seja ruim. Porque esse é um pensamento de poço muito interessante, né? Porque não quer dizer também que ele não é baseado em fontes, não tem fontes, que ele não tem autores bons como fontes, essas coisas assim, né? Eu falei isso. E aí, tipo, pelo visto ali, ele não mencionou nenhum dos autores, tá? Que o Thiago Braga trouxe ali, ele só mencionou as fontes aí do livro mesmo. Acho que ele tá tratando como se esse vídeo do Thiago Braga não existisse, inclusive, tá? Respondendo o João Manuel. Entendi. É uma forma saudável de tratar, né? Fez que todos os erros que o João Manuel trouxe não aconteceram. E seguir a partir daí, né? Sim. Aí ele tá falando que as fontes... Qual que é os pontos, em suma, né? Ele tá dizendo que as fontes do Thiago Braga ou são datadas, ou as fontes que são boas ele utilizou errado. Ele interpretou errado, ou ele tirou de contexto, etc. Entendi. Ele tá dizendo basicamente isso. E ele falou um bagulho do Lenin loucão, velho. Ele falou que o Lenin defendia... Não defendia uma visão, vamos dizer assim, elitista da estratégia política. Ele só não conhece a obra do Lenin nesse sentido. Exatamente. Isso que eu tava falando, pelo amor de Deus. O Brasil, se você quiser saber como o Lenin funciona, no Brasil você tem exemplos disso. O próprio Jones é um leninista. Enfim, mas continua aí o vídeo para o Miorim ver. Vendo. Volta nessa parte do Lenin, hein? Volta nessa parte do Lenin. Você lembra que ele tava desenhando uns bonequinhos? Aí, ó. Aí, essa parte aí. Na Torre de Marfim, e o Volta pessoal... mais um pouco. Volta mais um... mais ou menos isso aí. O livro dele vai mostrar que a leitura padrão ali do O Que Fazer do Lenin, que foi uma leitura que foi compartilhada pelo Pipes, entre outros autores, essa galera toda leu o texto fora do contexto em que ele foi escrito. Então essa ideia do que fazer do Lenin ali, os caras falavam que era um negócio ali meio elitista. Os caras lá em cima na Torre de Marfim e o pessoal lá embaixo, os trabalhadores aqui embaixo. Mas no livro do Lenin não era isso. A teoria do Lenin era uma fusão de socialismo e movimento operário. Ele estava pressupondo trabalhadores racionais, curiosos, poderosos também. Então, bem oposto do que os caras estavam interpretando. Então, assim, cara, um livro que usa o Pipes como autoridade em 2025, ele tá basicamente ignorando. Eu acho que o Felipe Boni, ele tá ignorando que o Pipes faz e vários outros analistas do leninismo fazem, é dizer que a estrutura que se afirma, ela não pode ter todo mundo, né? O partido não tem como incorporar todos em suas fileiras. Então ele vai escolher arbitrariamente aquilo que é
a cadre, o núcleo central. E esse núcleo central, ele reina por sobre todos os outros. É lógico que o partido, nesse sentido, é uma coisa porosa. E que ele deve sempre identificar a maior unidade possível que ele puder ter dentro de um eixo programático, afastando-se de alguma forma dos chamados oportunistas de direitos e dos sectários de esquerda. É nesse sentido que é até estranho a discordância dele com esses autores, na medida em que, para que a gente mantenha a unidade programática, isso só pode ser feito preservando uma certa coesão de discurso, né? Uma coesão de ação, que é mediada e representada não por aqueles indivíduos, né? Mas pela capacidade deles de se manterem na frente daquela organização. É nesse sentido que se diz que a vontade deve ser mediada pela ação. Nesse sentido que se diz que a verdade ela é mediada pela realidade. Inclusive tem uma frase famosa que diz que a régua... Então, que é... A régua da verdade é a praxis revelada? Esqueci agora. Mas é uma frase relativamente famosa que media a ideia de que, seja lá quem sejam as lideranças, quanto mais capazes eles são de manter um eixo programático e a coesão dos trabalhadores, mais verdadeira é a sua estratégia feita às outras possibilidades teóricas. E é nesse sentido, inclusive, que eles não poderiam ser autoritários e, ao mesmo tempo, levar o máximo de pessoas possível. Só que, ao mesmo tempo, isso deve ser feito da forma mais exclusivista possível. Entendeu o que eu quero dizer, não, senhor? Sim, entendi. É justamente... O movimento bem-sucedido é aquele que atraiu mais pessoas. Se ele atraiu mais pessoas, ele foi, por definição, mais democrático. Se ele foi mais democrático, ele foi menos autoritário. Só que ser autoritário não tem nada a ver com dizer que ele é exclusivista, o que ele é. Sim. É porque é justamente aquilo que você falou, né? Os trabalhadores todos não podem fazer parte da liderança do partido. Então você tem que ter uma escolha arbitrária. Alguém tem que arbitrar ali sobre quem vai comandar o quê. Sim. Só que o problema é, isso não significa que você não vai ser autoritário com as pessoas restantes. O fato de você ter concordância com o maior número de pessoas possível não significa nada a respeito de como você classifica os atos feitos por essa liderança exclusivista frente aos que não fazem parte dela, né? Sim. Caraca, então esse pessoal aí que esse Boni tá usando, se ele chamou esse pessoal ele chamou o Pipe de agente da CIA, ele mostrou lá que o Pipe fazia parte do bagulho lá da CIA. Inclusive, pra mim, desculpa, tá, mas eu vou falar uma coisa. Eu acho que algumas das melhores fontes históricas para diversos assuntos vêm de pessoas que estavam nos governos. Claro. Você vê, sei lá, os relatos sobre as guerras lá nas memórias do Bismarck sobre a guerra austro-prussiana. Cara, aquilo é ótimo. E aí depois você lê um austríaco falando sobre isso, mas tipo... São memórias muito vivas, né? Ele só esqueceu de usar uma coisa muito importante, né? É muito... Na verdade é impossível, né? Em determinado momento e muito difícil em outros. Você associar... dissociar a história da formação intelectual e composição desses grupos da KGB e do governo. Por quê? Sim. Porque em determinado momento, quando você socializa efetivamente as universidades e afins, toda a produção que dali saiu foi nesse sentido governamental, né? Sim. Daí que eu entendi, inclusive, parece que o que ele tá trocando é um viés por outro só. Sim, cruzamento. Ele só tá trocando um viés por outro. Continua aí o vídeo. Mas isso pra eles, ele vai dizer que não é autoritário. Ele vai dizer que se você você tem a capacidade de veicular as massas e liderar a maioria, você não está sendo autoritário. Sim. Por quê? Porque a sociedade deveria ser tal qual a vontade da maioria. E se a maioria concorda com você, né? Os bolcheviques. Se os bolcheviques concordam com você...
Se os bolcheviques são a maior parte da população, os atos que são contra essa coesão e unidade, esses são os verdadeiramente autoritários. Cara, isso me lembrou muito Aí eu vou ter que falar, me lembrou muito o Carl Schmitt naquele livro lá dele, Teoria do Partizan. Tem uma parte dele comendo do Lenin, né? Onde ele fala que o Lenin, ele vai pegar essa noção do amigo e inimigo, né? Que o Carl Schmitt traz a noção da política, ele vai trazer para a questão da guerra total, né? Então, justamente, aquele que é contra, aquele que é o inimigo do partido, ele é o próprio, vamos dizer assim, inimigo. Ele não é, ele é desumanizado, né? Ele é contra os interesses da maioria, a maioria que tem a voz soberana. Ele é desumanizado. Então, a única vitória que você pode ter sobre aquele que é inimigo do partido é uma vitória total, que é o total aniquilamento do outro, né? Sim. Mas assim, eu acho que por mais que funcione internamente, ou seja, ele pode genuinamente dizer que não, o Lenin jamais teve a pretensão de ser autoritário. Isso não elimina de forma alguma, primeiro, o terror vermelho, né? Que foi feito no terror vermelho. Sim. E não elimina a própria ideia de que o ato em si, para ele é neutro. Se você disser assim, ó, fuzilei 300 pessoas, isso por si só não diz nada. Diz só que você fuzilou 300 pessoas. É apenas o ato físico. Sim. Isso só pode ser descrito, só pode ser verdadeiramente descrito na estrutura da correlação de forças dentro da sociedade. E na forma que isso serve aos interesses do proletariado. Então, se esse é o caso, todos os atos, se eu descrevo para ele, não, o Lenin foi responsável por isso. Foi responsável, por exemplo, por instituir a Tcheca. Foi responsável, por exemplo, por estabelecer boa parte das restrições de fala, imprensa, religião, que vigoraram em toda a União Soviética. Se eu falo isso, ele vai dizer que isso por si só não diz nada. Né? Quem eram aqueles indivíduos que estavam sendo prejudicados? Quais eram os seus interesses? Eles faziam contra ou a favor da unidade do Estado? Eu acho simplesmente muito complexo isso. Porque pro Lenin, todas essas ações eram ações estatais, né? E o Estado, nesse sentido, é o órgão de opressão de uma classe sobre a outra. Então, nesse sentido, são todos atos opressivos. Sim, mas é uma opressão justificada, né? Mas é uma opressão para a manutenção. É por isso que eu vivo colocando em conflito para os socialistas a ideia de que o Estado burguês esteja fazendo alguma coisa. Porque se ele o faz ao menos de forma coerente com a sua sobrevivência e manutenção. Em última escala, até para contribuir para a sua coerência e manutenção. Então, se esse é o caso, se ou ele está fazendo algo que não interfere com ele, ou ele está fazendo algo que o apoia e ajuda, apoiar essas ações é apoiar algo, por essência, maligno. Dado que o objetivo mais elevado dentro de qualquer visão comunista é a instauração do Estado socialista. E se esse é o caso, da mesma forma, fica muito mais fácil justificar qualquer ação do Estado socialista, porque todas as ações do Estado socialista, ao menos, são para a preservação e manutenção. Entende? Então, a mesma coisa que torna complicado que eles apoiem a violência e a ação do Estado burguês, também justifica que ou elas são ações terminativas, ou o Estado socialista acabará em virtude delas, ou elas são, no mínimo, não contraditórias com a manutenção do Estado. Portanto, elas são, no mínimo, no máximo, neutras. É um problema de fins, né? Nunca de meios, exatamente. Sim, concordo. Porque é realmente aquela questão
da política. Que sempre vai ter... É como se o Lenin fosse um realista, assim, não é o máximo, né? Que ele vai pegar esse princípio dele, ele vai aplicar. Não, isso implica que eu preciso oprimir esse determinado grupo aqui, mas o meu grupo, os meus amigos são aqueles que estão corretos, e os meus interesses estabelecem exclusão dos interesses desses aqui. E eu vou impor esses meus interesses a partir desses aqui, ou sobre esses, né? Mas é por E aí isso ele vai que ser eles utilizado dizem... a parado coercitivo do Estado. Sim. Mas é por isso que eles dizem... Por isso que é tão necessário o centralismo democrático. O centralismo democrático, que é a ideia de que as ações são tomadas através de uma concordância da maioria dos indivíduos de dado programa, que é o que permite, por exemplo, a ideia de que 99% dos chineses votaram a favor do Xi Jinping como líder do Partido Comunista Chinês. É a ideia de que, se a maioria está concordando, se nós temos uma unidade no seio daquilo, essa maioria, ela antecipa a maioria da classe trabalhadora. Por quê? Porque são esses que estão pensando com os interesses, uma verdadeira consciência de classe. Consciência de quais são os interesses da classe operária. Então, nesse sentido, você antecipa a própria noção do Estado. Inclusive, você autoriza todo tipo de ato. Por quê? Porque todos os atos que ali estão sendo feitos são feitos pela totalidade ou pela integralidade dos indivíduos que estão preocupados com a consciência de classe e para o benefício do estabelecimento do Estado socialista. Não há ali, nesse sentido, no mero fazer de um ato, uma disrupção que indique fato e norma. O que quer que essa unidade faça, ela já é ou um ato pretérito da revolução ou um ato constitutivo da revolução. Então, ele será sempre um ato constituído e necessário para a revolução. Isso significa que não possam haver excessos? Não. O Lenin reconhecia a ideia de que você poderia errar. Mas seja lá como fosse o seu erro, a prática é o critério da verdade. Quem quer que fosse capaz de congregar aqueles indivíduos no partido, comandar as classes operárias, esses erros, eles eram única e exclusivamente momentos de afastamento em relação a essa prática, mas eles de forma alguma significavam uma ruptura com a classe operária. Então, os comunistas, por estarem constantemente refletindo sobre a realidade dos interesses de classe, eles estão sempre mais próximos do que está o aparato burguês. Por quê? Porque o aparato burguês está propositadamente no lado oposto dos operários. E se ele está propositadamente do lado oposto do operário, então todas as suas ações, elas estão na medida para oprimir o operariado. E o que ela comete de erros é aquilo que, de uma forma ou de outra, aproximaria ela do operariado, apenas na medida que isso fosse interessante para a manutenção da ordem vigente. Caso contrário, o seu erro seria determinativo. Ou seja, não faz sentido avaliar a moralidade, avaliar o comportamento, a conduta. Tudo o que importa ele é um líder popular? Ele é capaz de argimentar essas pessoas? Se sim, desde antes da Revolução ele já está correto. Se não, ele deve ser substituído por aquele que o faz. E quando ele o fizer, seja lá o que ele faça, também está correto. É só isso. Faz sentido? Faz sentido. Então bora pra frente. Bora pra frente. Dando 30 anos de revisões acadêmicas documentadas. E assim, eu sou um merda, tá? Não sou historiador de porra nenhuma. Mas se um cara se considera historiador, é tipo eu falar que sou especialista em basquete e conhecer o Chicago Bulls de 97. E aí, cara, voltando pra tese do livro do cara, né? De que a escola revisionista foi derrotada pelos arquivos. É isso que o nosso brother Thiago Braga vai dizer. E, cara, infelizmente essa tese, ela tá errada no ponto mais
mais importante dela, a tese que dá sustentação para todo o livro. E aí, quando esses arquivos do partido, do Estado, da NKNV foram abertos, que a gente está vendo aqui no caso da NKNV, nós vamos ter trabalhos pioneiros aí, tanto do J. Art Getty, tanto também do Victor Zemskov e também do Gable Rittlesporn. E isso foi publicado no American Historical Review 98, em outubro de 93, e vai registrar algumas informações bem importantes com base nos documentos originais. Então a gente vai ter mortes registradas no Gulag entre 1934 e 1953 de 1.053.829 pessoas que morreram nos campos soviéticos. Isso aqui sem incluir as colônias de trabalho, tá? Execuções entre 1921 e 1950. Só lembrando, tá? A frase em questão é que a prática é o critério da verdade, tá? Nada de lembrar da frase no original, mas... Isso. Agora, ele tá falando aí dos arquivos, né? Se não me engano, os arquivos são números oficiais, né? E eu falei aqui de um problema, né? Que quando você vai fazer histórias, vai mexer com fontes escritas, na verdade, qualquer coisa vai mexer com fontes escritas. Isso acontece, um problema clássico até mesmo em livros antigos. Se você pegar a primeira edição e a segunda edição de um livro feito no século XVI, uma edição de 1520 e outra edição de 1540, você tem edições no texto, muitas vezes. Né? Isso é qualquer texto escrito, processo de crítica textual. Muitas vezes você vai encontrar os mesmos registros sobre alguma coisa, só que em dois documentos diferentes e com números divergentes. Né? Com números divergentes. Então aí, a gente tem que examinar primeiro quais são as fontes que vai se utilizar para colocar, para falar dos documentos. Então é uma coisa que o pessoal vai achar, né? Que os arquivos soviéticos vão, sei lá, refutar o Solzhenitsyn. Vão refutar não sei mais quem lá, vão refutar não sei outro. Se o Solzhenitsyn é uma fonte viva sobre isso, ou foi uma fonte viva sobre isso, você pode acusá-lo de viés, o que for, arquivo nenhum vai falsear o que ele está falando. Arquivo nenhum vai falsear o que ele está falando. A declaração dele é pautada em alguma coisa, né? Assim, mas o arquivo não necessariamente, na verdade, não vou falar que arquivo nenhum falseia, né? Mas o arquivo não necessariamente vai falsear o que ele está falando. Os arquivos podem tornar a evidência escrita esmagadora, pode tornar assim, a estimativa dele grosseira, muito alta, o que for, mas não necessariamente vai falsear o que ele está colocando. São as várias fontes, o que o arquivo apresenta é simplesmente uma fonte alternativa para uma mesma coisa. Ok? É só Então, isso. vamos lá. Eu discordo de você, tá? Eu discordo bem de você. Eu acho que, nesse sentido, eu concordo com a sua primeira afirmação. Eu acho... Nesse caso, pelo menos. Ah, tá. Não. Pode ser. Porque, nesse sentido, é muito importante mencionar porque que demoramos tanto tempo para ter acesso aos arquivos. Aos arquivos. Né? Tem que saber como é que foi o processo de publicação deles, inclusive. Porque o processo de publicação do arquivo desse é um processo de editoração como qualquer livro. E pode passar por uma série de questões. Tem que saber como foi esse processo também. Não só isso. É que foi após o processo interno de abertura da própria União Soviética. Com Yeltsin, assim. Então, há um esforço ali. Há um esforço. Há um esforço significativo nesse sentido para reconhecer que havia um viés. Então, os arquivos, nesse sentido, eles são a produção de uma burocracia já orientada e enviesada. Então, eu preferia, sob qualquer parâmetro, outras fontes vivas do mesmo processo. A descrição das falas dessas fontes, e isso, inclusive, abunda nos arquivos. Porque ele está tratando os arquivos como se ele fosse uma coisa só, né? Sim. Mas abundam nesse sentido de descrições e tal, relatos. Soldados soviéticos. É a isso que ele deve contrabalancear, e ainda assim com ponderações, boa parte das ideias. Um mero registro arquivístico burocrático, ele não serve. Sim. Ele, para mim, não tem esse poder, essa capacidade. Sim. Acho que pra ninguém que é sério vai ter isso. Tipo, pra nenhum historiador sério, simplesmente você pegar uma fonte oficial, necessariamente vai ter esse poder demonstrativo todo. Especialmente se houver declarações que contradizem. Né? Especialmente se for o próprio governo falando dele mesmo. É a mesma coisa que eu falei. Eu falei mais cedo aqui sobre a questão, por exemplo, lá na Covid. Tinha a China ela fechou, ela não deixava outras instituições fazerem estimativas
de mortes e tudo mais, contaminações lá na China. Só o governo, só a estatística oficial do governo. E aí, como é que quando fica? saírem os arquivos da Covid, porque os números são maiores do que os admitidos, nós vamos presumir que os arquivos chineses são verdadeiros ou verdade que não, né? A verdade é que, muito provavelmente, os números chineses são maiores do que os números registrados e externalizados, mas são muitíssimo inferiores aos números verdadeiros, né? Que ainda são uma terceira coisa frente aos números... Sim, aos números registrados. Exato. Qualquer uma das duas fontes, o número verdadeiro é uma coisa diferente do que tá colocado aí. Então, tipo, é um monte de coisa, entendeu? É um problema, isso daí é um problema clássico para você examinar qualquer tipo de texto. Né? Um problema clássico para qualquer tipo de texto. Então, tipo, o pessoal fala... Agora, eu acho a tese do Braga meio ousada. Qual que é a tese do... Ah, do revisionismo ali? Eu acho. Ah, Eu acho que ela é usada na medida em que ela... Pra gente lembrar que parte da escola revisionista foi fortemente influenciada pelos arquivos, né? É estranho falar que ela foi derrotada ou solapada. É uma afirmação meio de todo, tá ligado? Eu não a faria. Mas ele tiver material e capacidade para sustentar, eu não acho nada demais, assim. Sim. É uma tese ousada, isso sim mesmo. Porque ele tá colocando toda uma... Ele tá afirmando unilateralmente uma única abordagem, né? Ele tá afirmando unilateralmente uma única abordagem. A negação de uma única abordagem, né? Sim. Isso é complicado. Por exemplo, já teve isso muito na Alemanha, na época lá do Habermas, né? Teve o que eles chamam de Historikerstreit, né? Uma disputa histórica lá do Habermas com o pessoal mais conservador na Alemanha, que tinha uma visão menos reeducativa da Alemanha do que o Habermas queria, né? E aí é difícil saber qual que saiu vencendo, né? Com relação a isso. Eu acho cedo, talvez. É cedo, sim. Cedo pra ele afirmar isso, mas também acho que tratá-lo como idiota em virtude disso é um erro, né? Sim, com certeza. Vamos dar play. 53. Números oficiais, 799.455 execuções. E isso vai estar concentrado no grande terror de 1937-38. E claro, gente, esses números são gigantescos. Só que isso vai quebrar aquelas estimativas altas lá do Conquest, ou também do Solzhenitsyn, que chegava ali a dezenas de milhões só no Gulag. E perceba que o livro O Grande Terror do Robert... Não necessariamente. Não necessariamente, né? Ele tá partindo de uma coisa que é tratar o número que é colocado numa fonte escrita específica como necessariamente um número real, um número verdadeiro. É um salto. Isso é um problema metodológico, um salto. Isso é um problema metodológico, um salto. Um deles, eu sei, não chegou a ver a publicação dos arquivos. Não sei agora se foi o Pipes ou como que isso. Mas o outro viu. E continuou mantendo suas posições. Com poucas revisões, então... Eu acho que calma, um pouco mais de calma. Um pouquinho mais de calma. Sim. Conquest, que foi lançado em 68, ele mesmo vai dizer depois em 97. E tá aqui, em 97 ele vai dizer: nós estamos todos inclinados a aceitar os totais de Zemskov. E o R.W. Davis ele vai dizer em 95 também, na New Left Review, que as estimativas inflacionadas do Conquest do Stephen Cohen também, eles têm menos desculpa hoje, considerando as informações que hoje tem disponíveis. E no Road to Terror, que foi lançado em 99, o J. Art Gary, que eu tinha comentado antes, eles publicaram cerca de 200 documentos arquivísticos ali mostrando que o terror tinha dinâmicas caóticas e tinha muita pressão burocrática assim. E eles vão confirmar com as fontes primárias as teses que os revisionistas já defendiam desde 1985 sem acesso àqueles arquivos. Então, assim, a ideologia do Stalin teve problema? De novo, ele tá tendo problema metodológico. Ou esses historiadores que ele tá mencionando têm esse problema metodológico, isso é um problema metodológico patente. A priorização de uma fonte escrita acima de todas as outras fontes alternativas a isso. A gente precisa examinar quais são as fontes possíveis para colocar sobre esse assunto. E aí você pondera quais são as mais razoáveis. E isso não foi discutido pelo Boni. Tá? Isso é um problema metodológico básico, elementar para qualquer análise de qualquer texto.
Tá? Esse é um problema básico para você analisar qualquer texto. Se você é um filólogo de língua russa, o que for, você vai analisar um texto, você não analisa desse jeito, né? Você não analisa desse... O filólogo não necessariamente filólogo, né? O historiador, o que seja, mas alguém que mexa com textos, com fontes primárias, ali, não é dessa forma grosseira que se trata. Não é dessa forma grosseira que se trata, de nenhum modo. De novo, a gente pode falar que em relação aos arquivos, os números tal são inflacionados. Fato, aí pode ser fato. Isso é a verdade científica, se for colocar assim, tá? Eu não acho que história seja ciência, mas enfim. Essa seria a verdade científica que a gente poderia tratar. Agora, que o número dele é falso, inflacionado, com relação ao número verdadeiro, isso é outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Continuar. Com certeza teve, mas é muito diferente de colocar a tese aqui do Pipes, né? Daquela ditadura totalitária temporal. E os argumentos do cara eram bem borrados. Então o que o Braga tá fazendo é pegar uma narrativa de divulgação popular e apresentar isso como se fosse o estado da arte acadêmico ali. E como a gente entendeu, não é bem isso que está acontecendo. Agora vamos aqui pro Viktor Suvorov. E o Thiago Braga vai usar o Viktor Suvorov, digamos, de uma forma polêmica, porque ele vai usar como núcleo a tese do livro Icebreaker, que era a ideia de que o Stalin planejava atacar o Hitler em julho de 41, e aí a Operação Barbarossa se tornou ali um ataque preventivo. E essa é uma tese rejeitada por praticamente toda a historiografia acadêmica que é especializada em história militar da Frente Oriental. E esse é um cara que, como eu falei um pouco antes, ele é ex-oficial ali do GRU soviético, vai sair fora lá em 78. É um cara que não tem formação acadêmica. A historiadora Cynthia Roberts vai dizer que não tem uma base de evidência nenhuma. O David Glantz aqui, que podemos considerar como o principal historiador militar ocidental do Exército Vermelho, ganhou aqui o Pritzker de Literatura do Museu e Biblioteca Militar por sua trajetória na escrita sobre temas militares. Ele vai demonstrar no seu livro aqui Stumbling Colossus, que é um livro de 98, e ele vai usar os arquivos também, ele vai demonstrar que o Exército Vermelho em 41 estava mal treinado, estava equipado também de forma inadequada, estava mal organizado também. E as grandes purgas, que foi aquele período de repressão política do Stalin, entre 37 e 38 tinham eliminado cerca de 40 mil oficiais. Isso tinha destruído o alto comando também. E o Glantz vai dizer que tanto o Hitler quanto o Stalin, eles sabiam disso. Outro livro aqui, Grand Illusion, que foi lançado também em 99, vai analisar arquivos russos, arquivos iugoslavos, arquivos britânicos, arquivos suecos, arquivos franceses, arquivos americanos. Tudo isso para mostrar que o Stalin ele queria adiar a guerra até 1942-43 e que a paranoia do Stalin, inclusive, estava voltada para Londres e não para Berlim. E vários críticos do Suvorov, eles vão dizer aqui, toda essa galera, eles vão concordar que a maior fraqueza do Suvorov é que o autor não revela suas fontes, ele confia em evidências circunstanciais. E outro autor, o Geoffrey Roberts, ele vai apontar o problema mais sério aqui, que a tese tem a origem ali na propaganda nazista. Foi o discurso do Goebbels ali em 22 de julho de 41, e que vai justificar eu acho que... Eu acho terrível ele pegar um cara que foi oficial da GRU, que é um oficial da inteligência soviética, um oficial de inteligência soviética, e assim falar, ele não revela suas fontes. Mas é porque é muito difícil você simplesmente pressupor, ele não revela suas, portanto ele está errado. O que você tem que fazer, a atitude mais prudencial é você levar a opinião dele em conta. Pelo menos mencionar sempre que você falou desse tópico, você mencionar a opinião dele. Eu acho que tem uma confusão danada aí, mano. Tá fazendo uma confusão danada, mano. É café, né? Uma coisa que ele... Talvez não tenha ficado claro. Uma coisa que talvez não tenha ficado clara pra ele é que ele estava fazendo a confusão dos demônios entre o que havia disponível. Primeiro, tem que entender que boa parte do que essa galera escreveu, o Suvorov, o Pipes e Conquest, não tem arquivos, uma parte expressiva dos arquivos, né? A liberação dos arquivos da União Soviética foi uma liberação gradual. Por exemplo, eu fui até confirmar aqui,
A liberação, por exemplo, dos arquivos da Armênia aconteceu em 2003. E não em 91. O último livro do Pipes foi em 2003. Ou seja, o Pipes não tinha meios, por exemplo, para ter escrito, por exemplo, que ele estava velho e tal. Ele não tinha meios para ter escrito a partir dali, considerando esses arquivos, né? Isso vai acontecer com uma série desses arquivos, né? Ele tá chamando os arquivos soviéticos de uma... Por isso eu acho que eu odeio essa confusão, eu odeio me meter nisso, eu acho bem complicado discutir sobre isso. Porque uma parte significativa dessa discussão ela veio do fato que vários arquivos ligados à KGB foram sendo lançados de forma posterior. E o Pipes tinha informações americanas de boa parte das fontes da KGB anteriormente. Então, não é fácil nesse... Pode falar. Agora que eu vi, esse Sorovov, ele era Spetsnaz. GRU do Spetsnaz. Forças especiais. Nossa. Sim, mas é isso que eu tô falando, mano. Desculpa. É isso que eu tô falando. Não é assim que a gente vai fazer isso aí, entendeu? Não é assim que a gente vai fazer isso aqui. Isso é um terreno profundamente complicado, entendeu? Eu não sei porque as pessoas gostam tanto de discutir isso. Mas eu não faria dessa forma. Eu também não sei. Agora, eu descobri que o GRU era da divisão... Tipo, eu vi aqui que tem duas divisões, né, do Spetsnaz. A FSB, que é o força lá que protege o presidente, que for. Uhum. E o de inteligência, que é esse GRU. Caraca. Esse cara é sanguinário. O Spetsnaz é sanguinário. Na época soviética, sanguinário esses caras. Então você vê essa galera que tem informações off record e você confrontar os arquivos deles assim, não sei porque eu faria isso. E de novo, eu acho que não ler o livro do Tcharabaratapá, porque eu não sei... Eu também não li. Eu não sei qual que é a base para ele afirmar isso. Uhum. E assim, eu não acho que o Felipe Boni acha que o consenso acadêmico atual é favorável à ideia de que Stalin não tinha pretensões uma visão particularmente amigável de Hitler. Hoje isso é quase dado, né? O grande lance, na verdade, era qual era a natureza dessa colaboração, né? E aí, o que se levanta são poréns relacionados a medidas que a administração do Stalin tomou contra Hitler, são falas negativas do próprio Stalin contra Hitler, mas abunda na historiografia falas e interações entre a União Soviética e a Alemanha que indicam uma relação bem republicana dos dois. Não há... Nesse sentido, porque ele tá tentando usar, se o Braga falou só isso, né? Vou entrar na live aí, taca a porra não, que demora do caralho, Miuri fala que só a porra, vai terminar nunca esse rec, mano. Taca a porra, mano. Ele em choque, a carinha dele. Se o Braga falou só isso... Fome, tá com fome, sabia? Não vejo muito que ele iria objetar, ainda que ele tenha. Aí que ele discorda de quem trouxe a informação. Esqueci, pô. Voltei! E agora, Miuri? Teu pesadelo voltou, papai. E aí, meu querido? Você ficou puto, né, mano? Tu me meteu nessa treta, né, mano? Eu tento não participar dela na treta do Braga. Eu tento não participar dela há muito tempo, mano. Mas ninguém liga sobre isso, não. Não vai discutir Miuri. historiografia soviética, não, mano. Ninguém vai te atacar por causa disso, não, mano. Eu acho isso um... É dois cachorros grandes, o Felipe uma Boni coxa e de o Brasa, retalhos. mano. É o Braga e o Boni, mano. São muito grandes e não ligam pra nossas opiniões, não, mano. Justíssimo. Tu entendeu?
Mas eu acho É isso por uma isso puta que- coisa de retalhos. É por isso que eu te botei pra dentro aí da discussão, o meu Dança, porque ninguém liga, mano, pra gente, esses caras aí, entendeu? Não vai fazer um vídeo respondendo a gente, senão a gente explode, tá? Não sei. Então, por exemplo, aí eu leria o livro do Braga, entendeu? Ah, mas não vai entrar nessa com a gente, não, mano. Eu botei esse vídeo principalmente porque os comunistas estão gozando com esse vídeo aí, mano. E como se tivesse limpado a alma deles, entendeu? Ah, eu não Gael não sei, não. Fato, Humberto Mato. É, pô. É porque, assim, o João Manuel ele foi engolido, né? Eu sei, mano, mas é como se esse cara tivesse vindo limpar a alma deles, pô. É só ver aí, Humberto Mato, Gael Fato, todos eles fizeram, tipo... Ah, o Felipe Boto devorou ele. Não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? E... Eu não sei, mano. Tu viu aí? Tu achou que foi essa destruição aí, mano? Foi uma grande resposta ao Braga? Mano, até agora eu não vi nenhum de começo a resposta. Até agora ele só tá afirmando vários. É só conduta... Quais fatos? Que mas são fatos que tentam ser deletérios as afirmações do Braga, né? Do Braga. Não, isso. Mas é porque, Braga. como ele não sabe muito bem que é uma contradição, ele ainda não apontou a contradição, né? Eu tava explicando pro pessoal aqui que o contexto, por exemplo, sobre Lenin, ele tá só errado. Mas eu tava afirmando aqui, e aí eu respondi a afirmação sobre Lenin. Mas no tópico específico da historiografia soviética, eu tava só explicando que as afirmações que ele fez são menos impactantes do que elas podem parecer à primeira vista. Por exemplo, o Adão, você estava vendo, por exemplo, que uma parte gigantesca dessa discussão foi feita por agentes de organizações secretas, né? De serviços secretos. Então, é um pouco difícil você veicular, entender até que medida os arquivos oficiais coincidem ou rejeitam essas informações secretas. E que boa parte do que foi escrito pelo Pabst e pelo Kunkes, por exemplo, é baseado em arquivos que são posteriores. Aliás, são anteriores a boa parte dos arquivos finais, né? Então, que é isso, mano? Tu tá socando no ar, mano.